Áudio ok. A câmera tá ok. O Lancelote tá ok. Galerinha, ok. Tá ok, então Fala, galerinha. Aula, Beleza? né? Fala, galerinha, beleza? Suave, tudo na paz? Vamos Tranquilo? começar aqui a falar sobre quantidade de matéria. A Unidade Internacional de Quantidade de Matéria é o mol. Isso mesmo, velho. É? A gente vai poder transformar massa para mol e mol para massa. Exatamente. Então, se você tem uma massa, né? Uma matéria muito grande. E aí você pode determinar dessa massa a quantidade de mols que existe ali. Ou o contrário, a partir do mol você pode determinar a quantidade de massa. Para isso, basta você saber a massa molar, né? Isso mesmo. Simbora então? Então bora lá. Essa vinheta aí ficou top, Show, hein? Show, hein? Antes de começar a aula, vamos dar um recado para eles? Vamos, é claro. Qual que é? Do Passeio Direto, a nossa plataforma aliada e nossa parceira, onde você pode estudar não só química, mas todas as matérias do ensino médio. Exato, lá você vai encontrar conteúdo exclusivo do Química Simples, além de conteúdo que a gente já coloca aqui no YouTube, que também está presente lá, para te ajudar a estudar de uma maneira organizada, para te ajudar ali a ter aquela aprovação naquela provinha e naquele vestibular que você tem interesse. Então vai lá, a www.passeidireto.com. Então vamos para a aula agora. Então, galerinha, é o seguinte, velho, como que a gente vai determinar a nossa matéria? Primeiro, a gente vai ter que ter uma massa molar, que a gente vê lá na tabela periódica, a gente pega a molécula, pega a massa molar de cada elemento e a gente faz o cálculo para a gente ter a massa molar da substância, tá bom? E aí, essa massa molar, que ela é dada em emão, né? Ela vai ser determinada de 1 mol, que a gente chama de gramas por mol, tá bom? Essa massa aqui vai ser em gramas e aqui a gente vai ter o nosso resultado em mol, é uma regra de 3. Então eu posso converter massa molar, que é gramas por mol, em massa, que é só gramas. Ou então eu posso pegar gramas por mol e determinar a quantidade de mols, tá bom? Lembrando que é uma regra de 3, então uma das partes vai ser uma incógnita. Beleza? Agora, nós temos aqui também uma outra versão que é dada justamente pela fórmula, que é utilizando essa regra de 3. Se a gente tem aqui número de mols, que é o Nzinho, vezes a massa molar, que é multiplicação cruzada, a gente vai ter igual a eminho, né? Que eminho vai ser o suficiente para 1 mol. Então o número de mols vai ser massa, que é em gramas, dividido pela massa molar, que é em gramas por mol. Quando a gente cortar gramas com gramas aqui embaixo, vai restar apenas mol. Então por isso que o Nzinho é dado apenas em mol. E aí a gente pode fazer essas conversões de unidades. Parece que é um pouco difícil, né? A gente não está acostumado com essa palavrinha mol, né? Sua mãe não manda você ir no mercado e falar, compra lá meio quilo de mol de carne. Ou então fala, me dá 2 mols de carne. A gente não está acostumado com isso. Porque ali é uma mistura e tudo mais. Aqui é para moléculas, para substâncias específicas, né? Onde a gente conhece a fórmula molecular com exatidão. Perceba aqui no exemplo, tá? Vamos ver aqui como é que vai ser. Qual o número de mol de moléculas de água presentes em 90 gramas? Então eu tenho 90 gramas de quem? De água. Essas 90 gramas a gente vai ter que transformar para mols. Vamos ver como é que é? Primeira coisa. Nós temos aqui, ó, 18 gramas por mol é a massa molar da água. Por quê? Porque H2O, nós temos 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. O oxigênio, a massa é 16 e cada hidrogênio é 1. Então fica 1 mais 16. Então, consequentemente, a cada 1 mol de água tem-se ali 18 gramas de água. Beleza? Que é a nossa relação para poder fazer a conversão. Beleza. Então, se você tem 18 gramas é 1 mol, 90 gramas vai ser N mols, ou então X mols, né? Esse N aqui vai ser 90 dividido por 18, que vai ser igual a 5 mols. Isso aqui a gente pode fazer por regra de 3 e também pode fazer pela fórmula, porque Nzinho vai ser 90 dividido por 18, da mesma forma, massa dividido pela massa molar, que vai chegar nos 5 mols. Então, de qualquer forma, você consegue fazer. E aí, a gente deixa sempre para você escolher a maneira mais fácil de você fazer um exercício, tá bom? Porque às vezes eu prefiro fazer pela fórmula, às vezes eu faço pela regra de 3. E você sempre vai ter uma facilidade maior com um ou com o outro. Beleza, galerinha?
Galerinha, como o Pavanelli falou aqui, ó, isso aqui é uma proporção, né? Massa molar é a massa de 1 mol. Qual que é a massa de N mols? É isso a nossa dúvida. Qual que é a massa de tantos mols? Ou quantos mols tem em determinada massa? Vamos fazer mais 2 exemplos aqui para você sair dessa aula sacando tudo de massa molar. Então, ó, qual a massa em gramas de 2 mols de glicose? Para você descobrir qual a massa em gramas correspondente a 2 mols de glicose, você precisa saber a massa molar da glicose, você precisa saber a massa de 1 mol de glicose. Se eu descubro a massa de 1 mol, eu faço uma proporção e a partir dessa proporção eu vou descobrir a massa de 2 mols. Pensa assim, ó, a glicose está aqui a fórmula, eu vou calcular a massa de cada um dos átomos vezes a quantidade de cada um desses átomos. Por exemplo, o oxigênio, a massa de um átomo de oxigênio é 16. Tem 6, vai dar 96. A massa de um átomo de hidrogênio é 1 vezes 12, porque tem 12, vai dar 12. A massa de um átomo de carbono é 12 vezes os 6 átomos de oxigênio dá 72. Soma tudo dá 180. 180 U é a massa de uma molécula de glicose. 180 gramas é a massa de 1 mol de glicose. É a massa molar. A gente já comentou sobre isso nas últimas aulas. Então, qual que seria a massa correspondente a um dado número de mols, a N mols? No caso aqui, são 2 mols que ele está perguntando. Muito simples. Se 1 mol tem 180, 2 mols tem quanto? Tem 2 vezes 180. Multiplico o cruzado e chego em 360. Não é isso, Pavas? Então, ó, 180, 180, 360, né? Isso aí é a massa de 2 mols de glicose, porque é 2 vezes 180. Mas eu poderia fazer pela fórmula. O número de mols é a massa dividido pela massa molar. Se eu tenho 2 mols e eu quero descobrir a massa, e a massa molar é 180, joga esse 180 para o lado de cá, a massa vai ficar 180 vezes 2, que dá 360. Entendeu? Simples, muito simples. Ah, e nesse último exemplo aqui, ó, qual a massa molar? Eu não sei qual que é a molécula, qual que é a substância, para poder calcular a massa molar dela. De um composto que possui 120 gramas, isso não é a massa molar, isso aqui é a massa do composto, em 8 mols. Espera aí, 8 mols desse composto possui 120 gramas. Eu quero descobrir a massa molar. Peraí. Qual é a definição de massa molar? Fala pra mim. Pausa o vídeo e fala pra mim. Beleza, escutei. Massa molar é a massa de 1 mol. Então a sua dúvida é qual a massa de 1 mol. Sendo que no exercício ele me disse que 120 gramas correspondem a 8 mols. Se 120 gramas correspondem a 8 mols, quanto que corresponde a 1 mol? Mol com mol, massa com massa, eu posso fazer uma regra de 3. Esse 8 multiplica pelo emão, depois passa dividindo. 120 dividido por 8 dá 15. Então você tem 15 gramas por mol, de tal maneira que 8 mols correspondem a 120 gramas. 8 vezes 15, 120 gramas. Viu? É simples, é uma proporção. É só uma regrinha de 3 básica. Mas eu posso utilizar a fórmula. O número de mols, ele corresponde à massa que eu tenho dividido pela massa molar. Eu tenho 8 mols. A massa que corresponde a esses 8 mols é 120. Então, qual que é a massa molar? Joga a massa molar para o lado de cá, multiplicando. Joga esse 8 para o lado de lá, dividindo. 120 dividido por 8 é igual a 15. Então, você tem que a massa molar é 15 gramas por mol. Galera, eu particularmente, eu prefiro fazer por regra de 3. Né? Se você quiser decorar a fórmula, tudo bem. Mas é importantíssimo que você entenda o que significa massa molar. Massa molar é quantas gramas eu tenho em 1 mol. Se eu tenho essa quantidade de gramas em 1 mol, qual é o número de mols de tantas gramas? Qual é a massa de tantos mols?
Então basta você substituir os valores que você tem nessa proporção, nessa regrinha de 3, para você conseguir resolver os exercícios de determinação de quantidade de matéria ou de determinação de massa a partir de uma dada quantidade de matéria. Beleza? Então, galerinha, essa foi a nossa aula sobre determinação de matéria e conversão de unidade, porque isso você utiliza muito, principalmente em estequiometria, você vê isso muito também lá na fisicoquímica de soluções, você vê em vários aspectos da química, você precisa utilizar isso. Exato, às vezes na química, quando a gente vai especificar uma quantidade de matéria, a gente utiliza mol, mas no dia a dia é mais comum utilizar gramas. Mas é fácil fazer a conversão, é só você saber qual que é a massa de um mol. Pavas, uma dúvida, você sabe fazer 180, 180, 300 e 60? Com certeza. É fácil. 180, 180, 360. Ixi, o microfone aqui, o fio do microfone não deu certo. É nóis, Beleza, galera? Valeu. Então deixa aí nos junto. comentários se você entendeu e até a nossa próxima aula. Você viu minha pose? Tá? Tô parecendo uma novela mexicana. 180, Carlos Daniel. Cara, Usurpadora, Paulina.